Quando surge família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estamos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. E vamos enfrentar quem, hein? Olha, eu já tô ansioso pro sorteio, pro confronto que o Palmeiras vai ter para as quartas de final. Será que vai ser em São Paulo? Ou será que a gente vai viajar? Eu estarei lá, não tenha dúvida, viu, rapaziada? Eu tenho alguns tópicos sobre o jogo de ontem. E eu quero começar falando que o Palmeiras não jogou bem, todo mundo já sabe, mas classificou muito por conta do jogo de ida, né? O jogo de ida, que apesar de ter tido aquele pênalti, que ao meu ver não foi, o Palmeiras ganhou de 3, mas poderia tranquilamente, mesmo sem o pênalti no Rony, né, ter sido uns 4 ou 5. O Palmeiras amassou no jogo de ida. Foi teoricamente amassado no jogo de volta, mas sem muito perigo. O Everton fez grandes defesas, né? Foi um volume de jogo grande do Fortaleza, mas no final das contas a gente teve um Palmeiras bem postado, mas que não quis jogar bola. Veio para literalmente se defender e jogar com o regulamento debaixo do braço. Isso é óbvio, né? Só que a irregularidade do Palmeiras preocupa um pouquinho. Foi assim, Minas, lógico, enfrentou alguns grandes jogos em sequência. Cerro Porteño lá, apesar de ter feito um placar elástico, a gente sabe da dificuldade que foi no Morumbi, então lá não seria tão fácil. Aí depois a gente pega um Galo ali começando bem, aí de repente toma um gol, não vai tão bem, enfim. É de se preocupar essa irregularidade do Palmeiras que não tinha em outros anos, em outras temporadas. O Palmeiras era muito sólido. Hoje o Palmeiras é irregular. Joga um jogo muito bom, joga um jogo mal, ou joga um jogo médio, aí joga um jogo bem, aí joga o outro muito bem, aí joga o outro médio. Isso preocupa de fato. Outro fato que me preocupa, e eu acho que é você também, assim, as entradas de Bruno Tabata, Rafael Navarro, Breno Lopes, principalmente esses últimos dois, Breno Lopes e Rafael Navarro. Para mim não tem mais assim, qualidade para que eles entrem no segundo tempo, para que eles estejam no elenco do Palmeiras. O Palmeiras perde muito em qualidade quando esses caras entram. Ontem foi bizarro a participação desses dois atletas, né? O Navarro não conseguia dominar uma bola, ele não tinha presença de centroavante, só roubava a bola. Ele é um baita de um jogador que rouba a bola, ele devia ser volante então, seria um baita de um camisa 8, e olhe lá. Agora o Breno Lopes teve uma oportunidade na diagonal e, chutou totalmente errado. E ele tem uma boa finalização, é a melhor característica dele. Então a gente fica um pouco preocupado, né, com essas substituições que o Abel tem. Já baseado nisso, nós tivemos o Endrick barrado. Aí eu te pergunto, quem é melhor, Endrick ou Navarro? Não tem comparação, né? O Endrick é 1000 vezes melhor. E por que o Endrick foi barrado? Aí já é uma outra questão, e aí eu deixo com certeza com o Abel, ele sabe muito mais do que nós, por que barrou o Endrick. Segundo informações, questões técnicas, tá bom, rapaziada? Mas não tem justificativa você barrar o Endrick e deixar o Navarro no elenco. Ele viajou, o Endrick, estava lá, mas não pôde participar, não foi relacionado para a partida, né? Agora, um outro fato que não dá pra gente ficar também passando pano todo o jogo o Abel expulso novamente. Por mais que a arbitragem é péssima, rasa com o Palmeiras e persegue Abel, isso é fato. Mas o Abel também tem que se ajudar, rapaziada. Ele não pode ficar dando toda vez munição para que a gente seja prejudicado. E por que a gente vai ser prejudicado? Porque nós vamos enfrentar umas quartas de final da Copa do Brasil sem o Abel Ferreira no banco de reserva. Vai estar no hotel. Então assim, e aí? Não dá pra fazer home office de técnico. Quem é o melhor personagem do Palmeiras nos últimos anos? Responde. Abel Ferreira. E não dá pra ficar toda hora sem o Abel Ferreira. Então ele foi expulso de novo. Ele sim tem que dar uma controlada aí no psicológico para não prejudicar a equipe. Agora, uma coisa que ele fez muito bem foi aquela indireta, aquela cutucada monstruosa na diretoria. Ele disse sobre não ter contratado um camisa 5. Ele falou assim, ó, abre aspas, em função da incapacidade que tivemos de contratar um número 5, olhamos para dentro. Como disse, ele deixou o ego em casa para servir o clube, e isso é o que mais me encanta nos jogadores. Fecha aspas, ele está falando de Zé Rafael, que é um 8, mas que atua de 5 no Palmeiras por uma incapacidade
da diretoria de contratar um substituto para Danilo. E eu falo isso há muito tempo. O Palmeiras precisa urgentemente de um camisa 5. É só isso pra gente finalizar o ano aí, com certeza, com um baita de um elenco. Ah, mas e no ataque, Fabinho? É só não entrar o Breno e o Navarro, já adianta, porque nós temos o Arthur, que não joga a Copa do Brasil, mas joga as demais competições. Nós temos um Kevin, um Giovani, que estão na seleção brasileira, que vão ajudar bastante, enfim. Me preocupa a irregularidade do Palmeiras, o Abel sendo expulso várias vezes, mas que ele deu essa direta, bem direta, na diretoria do Verdão, que acordem e na janela do meio do ano, que vai se abrir já já, eles contratem um camisa 5 para que Zé Rafael volte a ser camisa 8. Boa, notícia excelente é que o Palmeiras faturou 4.300.000 reais pela classificação. E aqui, ó, eu coloco para vocês o mata-mata de Abel Ferreira. São 28 classificações, sendo 7 títulos e 9 eliminações, sendo 4 vices em 37 mata-mata. O cara é bravo, não tem como, né? E também o calendário e as transmissões dos jogos do Palmeiras em junho de 2023, mês que o Verdão terá 4 jogos em casa e 2 fora. Após 4 jogos fora, eu vim nos 3, né? Fui para o Paraguai contra o Cerro, fui para Minas contra o Atlético Mineiro e agora vim para Fortaleza contra o Fortaleza. Teremos mais jogos em casa do que fora, né? E esse mês vai ter uma parada para data FIFA entre o dia 12 e o dia 20. Vai ter aquela folguinha, né, rapaziada, que a gente merece. Olha, só para finalizar esse assunto aqui de Fortaleza e tudo mais, que despreparo da segurança daqui, viu? Porque ontem jogando bomba na torcida do Palmeiras, senhoras, crianças sendo afetado com gás de pimenta. Olha, o futebol ele tem que ser tratado com mais respeito. Puna quem tem que ser punido e não um geralzão, principalmente senhoras de idade, crianças. Olha, lamentável o que nós passamos ontem no pré-jogo do Castelão ali nas Alamedas, tá bom? Para finalizar, eu queria falar sobre Felipe Melo. Felipe Melo foi questionado sobre jogar no Corinthians. Ele foi num podcast Flow recentemente e questionado se ele jogaria no Corinthians, porque, nossa, você tem o estilo do Corinthians. Ele tem o estilo do Palmeiras, né? Não é só o Corinthians que gosta de jogador raçudo, rapaziada. O Palmeiras também gosta, o São Paulo também gosta, o Flamengo, todo time gosta, né? E o Felipe Melo virou ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras. E ele respondeu assim, abre aspas: eu peço licença ao torcedor do Fluminense, mas eu tenho um amor imenso pelo Palmeiras. Eu tive uma história linda. O que eu vou fazer no maior rival? Jamais iria trair a história e tudo que o Palmeiras fez por mim. Então, não jogaria no Corinthians. É óbvio, né, rapaziada? Eles querem plantar algumas coisinhas aí, mas o Felipe Melo disse que jamais jogaria no Corinthians por respeito à Sociedade Esportiva Palmeiras. Falando em Corinthians, os caras conseguiram classificar. Ô Galo, pelo amor de Deus, o Galo tá servindo pra quem, hein, rapaziada? Os caras me perdem na pior sequência da história do Corinthians, um 2-0 feito em casa e é eliminado nos pênaltis. Se bem que esportivamente eu tava falando pra rapaziada, não foi um mau negócio não, tá? O Botafogo, que tá jogando muito bem, foi eliminado. O Atlético Mineiro, que tava numa sequência boa, foi eliminado. E hoje tem o Fla-Flu. Qualquer um dos dois que for eliminado é um a menos para disputar com o Palmeiras. Se a gente tiver humildade e regularidade, daremos um grande passo para conquistar novamente a Copa do Brasil. Deixe seu like, se inscreva no canal, um grande abraço e avante palestra.